Olá, turma. Essa é a nossa aulinha de redação e o gênero textual estudado agora vai ser notícia, tá certo? Todos já têm conhecimento, né? Já sabem do que se trata aí o gênero notícia. Vamos começar aqui com um comentário geral. Que comentário é esse? Comentar que o gênero notícia, ele trata-se de uma narrativa em ordem de importância, tá? É como se fosse uma pirâmide invertida, gente. Ou seja, a notícia ela não acontece em ordem temporal dos acontecimentos, e sim uma ordem de importância, tá? Assim, ó, como se fosse uma pirâmide invertida. Vem o lead, né, de mais relevância, os dados secundários aqui e o final da notícia. Então, vem do fato mais importante ao menos importante aqui. O lead, certo? Antes de começar aqui e mostrar para vocês sobre a questão do lead, deixar bem claro que a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, tá? Ele é jornalístico. É um gênero que está aí presente no nosso dia a dia e é encontrado principalmente aí nos meios de comunicação, tá? É um texto informativo, vai ter um tema lá atual, um acontecimento, algo aconteceu e aí ele vai ser noticiado, tá? Pelos principais meios de comunicação. Esses meios aí pode ser o jornal, pode ser revista, pode ser o meio televisivo, a internet e muitos aí por aí, tá? Por isso que a notícia vai possuir um teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo. Lembrando isso, tá certo? Então, essa notícia ela vai apresentar um tempo, um espaço, vai ter ali uns personagens envolvidos, né, na notícia. Então, acontece. É um texto narrativo, mas também com algumas descrições aí, certo? Nós temos o lead. No lead, como se diz, gente, na linguagem jornalística, é a introdução da notícia. É a informação mais importante, é que vem primeiro para impactar aí para você ter o interesse de ler, certo? Ou seja, é o primeiro parágrafo. E nesse primeiro parágrafo tem que estar respondida aí essas seguintes perguntas. Quem é o envolvido, o que aconteceu, quando aconteceu, como, onde e por quê. Então, tem que ter essas respostas aí já explicadas, respondidas no lead. Tem leads que não vai ter todas as respostas? Tem. Tem lead que vai ter todas? Tem sim, vai depender da notícia, do teor da notícia, tá? Então, o lead é um parágrafo em que todas essas informações aí vão estar contidas na notícia, tá? Elas têm que aparecer, elas deverão aparecer, tá? Porque é uma ferramenta importante. Ah, professora, é importante por quê? Porque é nela que vai despertar a atenção do leitor para a leitura da notícia, se ele vai seguir ou se ele não vai seguir, tá certo? A leitura, se vai interessar ou se não vai interessar. Então, o lead, ele é muito importante aí para notícia, tá? Nós temos o corpo. O que seria o corpo da notícia? Oxi, como assim? Como seria? É aí que vai ser apresentada a notícia. Nela vai ter mais detalhes, certo? Lá vai ter mais informações a mais, na verdade, né? Você vai encontrar informações que no lead você não teve acesso. Então, o corpo da notícia é isso, é o gancho, é a informação. Pode ser uma entrevista, certo? É lá que você vai ver o que foi observado, os detalhes, as referências, tudo. Tudo isso vai encontrar no corpo da notícia, certo? Deixa eu ver aqui agora. À medida que a matéria se desenvolve, seus detalhes deveriam chegar a ser menos e menos importantes, né? Porque as partes lá, bem no início, ela já foi passada para você. Então, conforme o caminhar aí da notícia, as informações vão se perdendo aí o valor de
de importância, tá certo? Nós temos aqui agora, ó. Em algumas notícias, podemos encontrar, além dos elementos já mencionados aí, um subtítulo, mais conhecido na esfera jornalista como o olho, tá? O olho é, gente, tem lá o título, né, a manchete, e logo abaixo vem um subtítulo. Aí, os jornalistas chamam isso de olho, certo? Que é uma informação a mais da notícia. Vamos verificar aqui, ó. Eu tenho aqui: polícia localiza suspeita de ser mãe de bebê achado morto em lixão no Rio Grande do Norte. Eu tenho aqui a manchete. Logo aqui abaixo, ó, logo aqui abaixo, eu tenho o quê? Ó, bem aqui, ó. Ou deixa eu voltar aqui para vocês. Então, logo aqui abaixo, tá vendo aqui, ó? Então, mulher será ouvida na delegacia de Macaú, cidade em que corpo foi achado. Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, 21, na zona rural. Eles que estão falando, é isso o olho da notícia, que eles tanto chamam. Vem lá o título, a manchete, e logo abaixo vem o olho da notícia com uma informaçãozinha a mais aí para vocês, tá? Então, nós temos aqui o lead. Olha aqui o lead. É essa parte aqui, ó. É esse que é o lead, gente. É aqui que vai responder aquelas perguntinhas. O que, como, quando, por quê. Todas serão respondidas? Às vezes não. Tá? Tem notícias que não vai aparecer a resposta para todas aquelas perguntas. Bom, mais detalhes sobre esse gênero. O título deve ser curto e chamar a atenção para o fato informado, sem antecipar com precisão qual será o seu conteúdo. Então, primeira coisa, tem que ter uma frase impactante. O título tem que ser impactante, tem que ser curto, preciso, entendeu? Como nós temos aí, ó. Algumas notícias, gente, pode ter um texto, como eu falei para você, pode ter um título principal e pode ter um secundário também, tá? Isso acontece muito em reportagens, mas em notícias também podemos verificar isso. Eles podem apresentar dois títulos. E esse outro a gente chama de olho lá, que é uma palavra utilizada pelos jornalistas, certo? Então a gente pode ter um principal, um mais abrangente aí, seria a manchete, tá? No caso aí eu coloquei ameaça que vem do céu. E o outro pode ser um secundário, vai ser uma espécie de subtítulo, tá certo? Então, eu tenho aqui ameaça que vem do céu. Então, eu posso ter o quê? Um subtítulo, que é uma frase sem ponto final, que aparece abaixo do título e serve para completar seu sentido ou dar outras informações. Usa letras menores que as do título e maiores que as do texto. Então, eu tenho lá o título, ameaça que vem do céu. Subtítulo, chamado também de olho por jornalistas. Asteroide pode se chocar com a Terra em 2036. Tá vendo aí? O lead, como eu já falei para vocês lá no começo, define o primeiro parágrafo, informando o leitor ao mesmo tempo que prende sua atenção. Serve para isso, para saber se o leitor vai seguir a leitura ou não. Para tanto, o redator deve fornecer as informações principais a respeito da notícia. É nesse parágrafo, é nesse momento que o texto vai responder o que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, quando, onde e por que isso aconteceu. Esse é o lead, tá bom? O corpo é o desenvolvimento da notícia, como eu falei para vocês, tá? Nele são fornecidos detalhes ainda não introduzidos. Então, o que não aparecer no lead vai aparecer no corpo da notícia. Deu para entender? Tá certo? Não esqueça de lembrar disso, que a notícia e a reportagem, gente, elas são muito similares. Só que uma é mais ampla, tá? Do que a outra, certo?
e uma pode incluir aí opiniões, interpretações do autor, entrevistas, depoimentos. A notícia não. Isso só vai acontecer na reportagem, tá certo? Bom, vamos fazer aqui uma síntese, um resumo sobre o gênero. Primeira coisa, a notícia é um texto o quê? Informativo, tá? Ele é informativo, ele vai informar sobre um acontecimento aí, certo? A linguagem é simples, mas formal, nada de linguagem informal aí. Ele é conciso, breve, que prefere frases curtas, que utiliza voz ativa e verbos de ação, que faz uso de linguagem impessoal. Como assim, professora? É escrito aí em terceira pessoa, tá certo? É escrito em terceira pessoa. A presença de títulos, como vocês viram. Os temas podem ser temas sociais, políticos, econômicos, um fato que aconteceu, tá certo? Tem que ser objetivo. Tem que ser o quê? Objetivo. Uma linguagem formal, como eu falei para vocês aí, tá? E sempre vem assinado aí pelo autor responsável pela notícia. Agora, o que não acontece? O que não é função da notícia, gente? Não é função da notícia aprofundar-se nos fatos. Não é. A função da notícia, ela vai informar e acabou. Não precisa aprofundar nos fatos. O responsável por aprofundamento de fatos, para verificação, para entrevistas, para comentários, é a reportagem. A reportagem sim aprofunda, mas a notícia não. Outra coisa que não cabe ao gênero da notícia, fazer investigações. Tecer comentários, não tem... O autor não pode tecer os seus comentários, ele simplesmente vai informar e acabou. Ele não pode ficar comentando no corpo da notícia, de fato algum. Levantar questões, nem pensar. Discussões, questões, opiniões, discutir o assunto, argumentar, não é função do gênero notícia, certo? Não é função. Tá bom, turma? Então, essa foi a estrutura do gênero textual notícia, tá? As suas características aí, toda a estrutura para que facilite mais os estudos de vocês, tá certo? Façam a atividade certinho e me enviem qualquer coisa no meu privado. Tchau, tchau!